Olá, muito bom dia. Eu sou Caio Scomparin. Estou aqui para mais uma minha história com autoestima. E hoje nós vamos ter a nossa convidada, é a Jaqueline Stefanelli. Olá, Jaqueline. Bom dia, tudo Muito bem? bom dia. Tudo bom e você? Tudo ótimo também. Maravilha. Bom, primeiro quero te agradecer por você ter aceito esse convite, Hum. né, nosso, de você estar aqui e poder compartilhar. Como eu já estava falando, só para trazer isso para você, essa é uma oportunidade muito legal que a gente criou das pessoas contarem um pouquinho da Uhum. história delas. E isso é muito poderoso, porque a gente pode se identificar com a história dos outros, né? Então, cada dia que a gente vem uma pessoa, um convidado diferente, tem sido muito rico essa oportunidade. E eu quero muito te agradecer por você ter topado. E já vou aproveitar e pedir para você se apresentar, contar um pouquinho de você, para as pessoas conhecerem o que você faz, contar um pouco da Jaqueline. Tá. Bom, eu que agradeço a oportunidade de participar. Eu acho bem legal mesmo esse projeto de vocês. O Léo foi meu professor de economia na PUC, foi minha segunda faculdade e é uma pessoa que eu gosto muito. A gente sempre teve uma amizade muito legal. E quando ele me contou do projeto e relacionado à economia e um pouco de psicologia, eu falei, poxa, que legal esse projeto. Porque eu acho que é um pouco isso mesmo. As pessoas precisam eu acho que ter um pouco mais de acesso e discutir um pouco o que é autoestima, como ela funciona para os outros, como. Porque eu acho que existe uma cobrança muito grande de quem não tem uma autoestima boa, de se achar pior, inferior do que as outras pessoas. E por isso que eu achei muito legal entrar nisso com você. Bom, contando um pouquinho de mim, eu tenho 30 anos, fiz letras como primeira faculdade, achava que eu ia trabalhar com literatura, essas coisas. Daí, quando você começa a trabalhar, fala, não é assim que funciona, eu fui fazer economia. Eu gosto muito da parte social de economia, mas também não trabalho com essa área. Estou em mercado financeiro já há 4 anos e meio aí. Hoje eu trabalho com investimento direto em um private. E, bom, acho que é um pouco isso, assim, meus pais, eu sou de família grande, assim, muito grande, na verdade, minha mãe tem 14 irmãos, meu pai Uau! tem 5, família italiana, meus pais se separaram quando eu era novinha, então foi muito essa coisa de, quando você é nova, tentar entender, tentar se justificar para todo mundo por que seus pais se separaram, acho que hoje é mais comum, apesar de eu ser nova, eu acho que a minha geração é a geração dos filhos que entraram na ideia de, ok, os pais se separarem. Mas ainda era estranho, porque os avós não eram separados, né? E eu acho que foi um pouco assim que eu fui construindo essa coisa de me justificar para as pessoas. E aí eu fui trabalhando em mim o por que eu precisava me justificar? O que estava de errado nisso? E eu acho que essa foi muito a base de hoje eu achar que tudo bem eu errar, tudo bem eu não ser perfeita em alguma coisa. E ainda assim eu me sinto realizada com o que eu sou, com o que eu faço, porque eu sei que em cada etapa eu aprendo muito sobre tudo que eu acertei ou errei. Ah, Daí não maravilha. sei, a gente vai seguir um roteiro, Não, eu vou aí, falando, o que tranquilo, que tranquilo. Eu tô te ouvindo aqui, mas fica à vontade. Então já vou aproveitar e perguntar. A sua autoestima sempre foi a mesma de sempre? Né? A sua autoestima de hoje mudou alguma coisa lá mais nova, assim, para hoje? Ah, eu acho que assim, eu nunca tive problemas com autoestima. De fato, eu nunca fui uma pessoa com baixa autoestima. Talvez porque eu acho que eu sempre tive muita aceitação, então entra nesse mundo de estar numa sociedade que privilegia determinados aspectos culturais e sociais. Então, assim, eu nunca fui muito, eu nunca sofri muito retaliação, porque eu sou a única menina de 4 moleques em casa, então tudo que eu fazia era mais certinho, era mais legal, era mais bonito.
E também minha família tem muita gente, muito irresponsável. E eu sempre fui irresponsável. Talvez por ser a filha mais velha, meus pais se separarem, minha mãe começou a trabalhar. Então eu sempre fui muito responsável desde pequenininha. Então eu acho que por eu nunca ter sofrido nenhum tipo de retaliação, isso me ajudou muito nessa questão do meu autoestima. Aí, como que eu fui construindo para isso se solidificar? Eu acho que foi muito o que eu estava abordando, assim, eu descobri em mim que os meus erros e acertos me faziam uma pessoa melhor. Então eu fui analisando o que eu fazia e tipo, não, isso aqui, ok, eu não teria feito isso no passado, mas a somatória dos meus erros e acertos são essa pessoa que eu sou. E eu me aceito muito, assim, tanto, eu sou um pouco tímida. Eu não sou tímida, na verdade. Eu sou uma pessoa muito social e tal, mas eu tenho muita vergonha de falar de mim. Isso é Ah, uma coisa muito engraçada. A parte que eu mais odeio de entrevista é me conte os seus aspectos positivos. Eu falo, meu Deus, posso chamar alguém para falar? Porque eu começo a ficar um pouco sem eu acho graça. que isso é um desafio para todo mundo. Assim. Eu falo também de Pois é. mim, porque quando a gente começou essa série, a gente começou primeiro, a Lígia fez o dela, então foi um monólogo, não tinha ninguém entrevistando, depois foi o meu monólogo. Então foi também, eu entendo você. E essa questão de se expor, né? Para algumas pessoas é algo muito tranquilo e outras é um desafio maior. Você tem que sair um pouco da zona de conforto e tirar aquele julgamento interno e também, vamos dizer assim, dar um nem aí para porque as pessoas estão pensando e tocar a vida, né? Que a teoria é muito simples, mas a prática é um pouco mais, né, requer mais energia. E, e assim, Na Jaqueline, verdade, não, pode falar, pode falar. não, pode falar. É que não, eu já ia aproveitar e te perguntar assim, como que você enxerga a autoestima hoje no seu meio de trabalho, no seu mundo hoje do profissional? Tá. Eu acho que sim, a autoestima ela te ajuda você a ser um pouco mais convicto naquilo que você fala. Eu trabalho em comercial. Então, às vezes, quando você tem muito medo de ser julgado e coisas do tipo, você acaba não conseguindo transmitir aquilo que você sabe, aquilo que você conhece. Então, eu acho que quando você tem um pouco mais essa questão resolvida com você, você consegue expor, inclusive, aquelas coisas que você não sabe. E você não tem medo da pessoa falar, nossa, olha que pessoa horrível, ela é péssima, eu não consigo trabalhar com uma pessoa assim, porque ela não conhece nada. Não, você consegue mostrar todas as suas qualidades e seus conhecimentos e também os seus pontos fracos. E tudo bem você não saber tudo. Isso eu acho que é uma coisa muito que eu discutia também com o Léo em relação ao professor. Eu acho que o aluno e a sociedade talvez tenha essa ideia de que o professor tem que saber tudo. E não, o professor simplesmente tem que falar, não sei, eu vou buscar essa informação independente de caso. E eu acho que isso ajuda muito em qualquer área profissional. Eu tenho isso muito fácil assim comigo de responder eu não sei. E eu acho que isso é uma coisa que me ajuda muito, porque eu aprendi muito. Assim, várias vezes eu trabalho direto com o cliente, eu falava assim, olha, eu não sei muito bem essa parte, mas eu vou procurar me informar e te passo. E eu já ouvi vários falando, é assim, assim, assado, que funciona e tal e tal. Então eu já aprendi muito falando que eu não sabia alguma coisa. Ah, legal, não, isso é bem importante. E me conta um pouco também, eu não sei se é um hobby ou um esporte que você pratica com a intenção de algo mais profissional, mas eu vi que você seria alpinista, ou qual que é o termo? Assim, quando antes de a gente te convidar, eu falei, deixa eu conhecer um pouco a Jaqueline por cima, pelo menos, né? Que para saber o que eu vou poder também perguntar de uma particularidade interessante. E eu achei muito legal, assim, nossa, umas fotos muito legais de umas trilhas incríveis que você faz. Então, assim, conta um pouco desse lado seu e a questão da autoestima para fazer esses desafios, assim. Tá. Então, isso é escalada, né? Explicando um pouquinho como é que funciona essa parte.
O alpinista é aquele que escala montanhas altas, que chega a ter neve, Everest, esse é o alpinista. Ok. O montanhista pode ser aquele que faz trilhas em alta montanha e faz escalada, é uma classe maior. O escalador é aquele que escala pedras com corda ou sem corda, tem algumas modalidades aí na escalada. Como que a escalada entrou na minha vida? Eu sou essa pessoa muito agitada, que pensa muito, que fala muito e que os meus pensamentos são muito rápidos. Às vezes eu tô falando alguma coisa, tô pensando em 3 outras. E aí eu fui morar nos Estados Unidos e eu não tinha amigos lá. Ah, tadinha, né? E aí eu fiquei, nossa, e agora? O que eu faço aqui numa sociedade diferente, sabe? As pessoas... E aí foi aí que eu achei muito difícil essa coisa do ser ou não ser sociável. Eu sou uma pessoa sociável, mas eu sou uma pessoa sociável, acho que dentro de um contexto que é ter algo em comum com as pessoas. E lá eu me descobri no meio de um monte de pessoas que eu tinha zero em comum, então eu não tinha nem vontade de ser sociável com aquelas pessoas. E de repente eu descobri que, eu vou fazer trilha. Lá o outdoor é muito forte, né? Eu comecei a fazer trilha, no meio de uma trilha na Califórnia, eu vi uma galera subindo pedra, eu falei assim, nossa, que gente louca, como é que faz esse negócio? Só que essa coisa ficou na minha cabeça, e eu falei, deixa eu ver, né? Daí eu fui numa academia, descobri o que era escalada, numa academia indoor, me machuquei, torci meu tornozelo, fiquei 3 meses sem fazer nada, falei, nossa, que coisa louca. Só que isso nunca saiu da minha cabeça, porque a escalada é uma coisa que zera a sua cabeça. Quando você está na escalada, você vive para ela. Você vive para pensar qual que é o próximo movimento, o que eu faço agora. Então foi uma meditação para mim, foi uma coisa assim que pela primeira vez na vida me acalmou. Então eu comecei a escalar, comecei a fazer muita trilha, me trouxe muito essa coisa a escalada, e isso quando eu fui numa das minhas primeiras entrevistas em economia, me falaram assim, nossa, mas né, você saiu de letras, você escala, mercado financeiro, qual que é a lógica disso tudo? E exatamente, eu sou essa pessoa assim, que eu gosto muito de explorar vários mundos. E a escalada me ajudou muito, inclusive no mercado financeiro, que é aquele momento que eu tô ali, foco naquilo que eu tô ali, e eu vivo no meu trabalho para o meu próximo momento da escalada. Hoje, assim, eu sei que o meu trabalho é aquilo que vai permitir as minhas viagens, permitir que eu explore aí o mundo e viva melhor. E eu vivo muito feliz com isso, porque por ideais, com certeza eu não trabalharia no que eu trabalho, e até depois se alguém escutar isso, é óbvio. Eu sou uma pessoa que eu daria aula de yoga, ia viver na montanha, ia fazer outras coisas. E a gente sabe que a realidade é a gente viver com esses dois lados, é o equilíbrio daquilo que você tem que fazer e aquilo que você quer fazer. Então é um pouco isso a escalada na minha vida, é o que eu quero fazer. Que incrível. Assim, só pegando um detalhe, assim, por exemplo, quando você está vamos dizer assim, num desafio maior dentro da escalada, numa montanha ali, no ar livre, na altura, quanto à sua confiança, como que é esse processo seu de concentração, assim, de acreditar que você pode, que você consegue, que é possível, que você está de repente... Porque eu imagino, falando assim de uma pessoa leiga, que você, quando você está num certo patamar dessa escalada, tem um momento que não, ou você sobe, já não dá mais para descer, talvez. Então, como que é esse processo interno seu? Tá, eu vou te falar que a escalada, ela me desafia em tudo, inclusive na minha autoestima. A escalada, ela é exatamente o trabalho do que você consegue fazer. E é um tapa na sua cara o tempo inteiro o quão fraco você é. Porque você sabe que você consegue, fisicamente o seu corpo aguenta, só que a sua cabeça te derruba. Então, às vezes, você não faz alguma coisa porque a sua cabeça te fala que você não vai conseguir e você nem sequer tenta. Porque o medo é tão grande, o medo de errar, o medo de cair, e aí, literalmente, é tão grande que você não arrisca uma coisa que se você arriscar, você acerta. E aí, a escalada, ela tem 2 estilos. Um estilo esportivo, que é uma via curta ali, 30, 40 metros. Você
o seu parceiro que está te fazendo a segurança, ele está no chão. Quando você precisa descer, ele te desce e acabou. E existe a tradicional, que não existe essa possibilidade. Vocês estão juntos subindo uma montanha. E eu fiz uma montanha o ano passado de 1.200 metros. Quando eu estava a mais ou menos 1.600 metros do chão, eu travei. Era uma coisa muito, muito fácil. A escalada ela tem graus. E eu estava num movimento muito fácil de fazer, só que a minha cabeça travou e eu não conseguia subir. E aí eu olhei para baixo, eu não conseguia mais descer, eu não conseguia mais subir. Eu tive que realmente trabalhar isso em mim de, calma, você consegue fazer o próximo. Você não vai cair, você já fez isso, você sabe como fazer isso. E aí eu consegui subir, eu consegui continuar. Mas é muito engraçado como eu vejo muito, muito a escalada me mostrando o quanto muita coisa do que eu acho e do que eu tento pôr na minha vida não é tão fácil. É muito mais fácil falar. E aí eu volto para o que eu comentei lá do como deve ser difícil a pessoa não acreditar em si. Porque eu acho que na maior parte do tempo eu acredito em mim. Mas quando eu não acredito é tão frustrante, é tão dolorido. É uma coisa que, assim, você simplesmente não tenta fazer algo que é fácil. Nossa, maravilhoso esse relato seu, muito legal essa questão, esse desafio, dessa questão de você falou, né, do mental, né, de você tem a capacidade, você sabe que o seu corpo você já fez, mas de repente entra um mental muito forte e aí você precisa, exatamente, né, congela e aí é um processo de como vou descongelar, porque também não tem para onde ir, né, de repente quando você dizendo essa história, eu até me imaginei num lugar, eu falei, caramba, é incrível, né? E muito bom, que legal, que interessante. Adorei saber um pouco mais. Eu acho legal poder contribuir com essa coisa da escalada, que é bem um mundinho pequenininho nosso. É uma metáfora para a vida isso também, né? Então, tipo, muito, muito, muito legal. E, Jaqueline, me conta para você o que, assim, o que a gente está trazendo aqui também é uma proposta de desmistificar também a autoestima, né? E a gente está buscando trazer essa visão da autoestima real, de sair um pouco dessa questão só da questão estética ou daquela autoestima alta, que é a autoestima talvez da soberba, da pessoa que se acha, que não é isso que a gente está falando quando a gente fala de autoestima. E no seu olhar, o que é autoestima real? Eu acho que a autoestima é você se permitir, acima de tudo. Porque, exatamente, eu acho que existe essa diferença muito grande entre ter autoestima e se achar melhor do que os outros em qualquer outra coisa. Porque tem uma coisa que eu acho que ninguém é melhor do que ninguém em nada. Porque qualquer coisa que você seja muito bom, vai ter alguém melhor do que você. E eu acho que, então, eu entendo a autoestima e tento trabalhar isso com as pessoas que estão ao meu redor exatamente dessa forma. Tipo, a autoestima é você se permitir o erro. E é você se aceitar do jeito que você é. E eu acho que é muito fácil falar, porque óbvio que tem coisas em mim que eu odeio, óbvio tem coisas em mim que eu queria mudar e que eu não consigo. Uma delas, eu reclamo demais. Eu sou uma pessoa que, o tempo inteiro eu tô reclamando por alguma coisa. E eu nem percebo. E aí eu falo isso para as pessoas, eu falo, tudo bem, eu sou assim, eu aceito. As pessoas viram para falar, nossa, é chato. Eu falo, eu sei, eu tento mudar, porque assim, é você se amar desse jeito. E é você abrir o coração para as outras pessoas, que é um defeito seu. E que você entende que é ruim. E que você até queria mudar, mas às vezes não é que você não tenta, é que a vida acontece e é tudo bem você não conseguir mudar algo que é ruim, sabe? Óbvio que é excelente a gente melhorar coisas que são ruins, mas não somos monges, né? Seria excelente isso, mas eu acho que é esse um pouco. Para mim, a autoestima é você aceitar o erro, aceitar a falha e continuar, e seguir em frente e conseguir conversar sobre isso. Maravilha, muito bom. Compartilhe total do que você está dizendo, muito bom. E, Jaqueline, se você pudesse dar um presente bem especial, um pacotinho de autoestima para uma pessoa, para quem você daria?
Hum. Um pacotinho de autoestima para uma pessoa. Uma pessoa. Eu preciso dizer quem é essa pessoa específica? Fique à vontade, gente. Pode ser, se você não quiser falar um nome, mas direcionar para não ser uma coisa assim, para todo mundo. Para todo mundo não dá. Não, Então tem que não. ter uma coisa. Pensar uma pessoa que foi muito significante. Bem, assim, eu tenho muitas pessoas, eu já me relacionei, amizades e tal, com muitas pessoas com baixa autoestima na vida. E isso para mim sempre foi uma coisa muito difícil de entender, porque são pessoas muito boas, inclusive. Eu acho que uma das pessoas que eu destinaria isso é para um ex-namorado meu, que é dos Estados Unidos, que é uma pessoa que tem um contexto que deveria ter autoestima, porque ele é. Assim, não tô dizendo eu, que a sociedade acha, tá? Sim. Que ele é loiro, de família rica, americano, hétero, tocava em banda, é bonito e a autoestima dele é zero. E eu não sei por quê. Eu não sei porque ele é uma pessoa com baixíssima autoestima. Ele acha que nada do que ele faz é bom e isso atrapalha a vida dele. Ele é uma pessoa assim, já tem 40 anos e nada que ele faz ele consegue desenvolver. Porque ele não acredita nele, ele não acredita que o que ele faz é bom. Então eu acho que eu daria pra ele. Que é uma pessoa que eu gosto muito, é super amigo meu. A gente foi namorado por 6 meses, mas na verdade mais por amizade. Foi uma coisa que foi muito engraçada. E é isso, é uma pessoa que ele se cobra por ser tão privilegiado e não ter essa autoestima. Então, acho que sim, eu dedicaria isso a ele, daria para ele essa caixinha. Salve, Léo. Maravilha, Jaque. Assim, você trazendo essa fala sua foi muito legal, porque no geral, né, quando a gente fala de autoestima, é um pouco isso. É olhar para as pessoas e falar, meu, como assim essa pessoa? Essa pessoa, ela é perfeita, ela tem tudo, ela, né? E assim, mostra que a autoestima é algo muito além, né, do corpo, da imagem por fora, de um status social, entendeu? É muito mais complexo, né? E que legal, então, muito bom. E me conta, entre autoestima alta e autoestima forte, qual que você escolhe? Pode. Qual é o sabor da autoestima para você? Sabor da autoestima. Eu acho que é uma sensação de. É uma sensação muito boa, na verdade. Assim, não saberia dizer o sabor, mas talvez um pouco de vitória. Assim, eu sinto que me permitir é muito positivo e me traz a sensação de estar um passo à frente, às vezes. Até ruim pensar assim, mas quando eu vou numa entrevista, eu tenho zero medo. E até eu passei, ok, eu fiz o meu melhor ali. Só que eu sei que tem gente melhor do que eu que não vai passar porque tem uma autoestima pior que a minha. Maravilhoso. E assim, só para a gente também falar sobre, aqui a gente falou bastante sobre esse seu hobby muito interessante, eu adorei aprender um pouquinho mais. Você acredita que ele em si, ele é um ponto de virada na sua vida em relação a dar vamos dizer assim, um up na sua autoestima também, porque é um ponto, né, de você é um trabalho, toda vez que você está fazendo ele, você está praticando, você está lá numa montanha, é uma prática que você está fortalecendo você por dentro? Eu acho que a escalada ela me fortalece como ser humano em todos os aspectos. A autoestima, talvez ela me baixe a autoestima. Porque ela faz com que eu duvide muito de mim, muitas vezes, assim. Porque a escalada, cada vez que você se machuca, cada vez que você tem uma lesão e tem que ficar um tempo fora, você volta mais fraco, você fica com medo de cair, então você adrena, a sua adrenalina fica muito alta e você não consegue fazer as coisas às vezes. Mas, assim, isso me ensina demais. Isso me ensina demais. Isso me ensina a não deixar de tentar
por medo. Porque é exatamente isso. Eu sei que eu faço, eu sei que eu consigo, eu sei que eu tenho força, eu sei que meu corpo aguenta, mas a minha cabeça não deixa. Então a escalada me ajuda a entender isso. E aí, isso é uma coisa que para a vida serve muito. Toda vez que eu tô ali e falo, nossa, eu não vou conseguir, não vai dar tempo de terminar, não vou conseguir entregar, eu falo, vai, enfim, sempre dá certo. Você estressa, você enlouquece, às vezes você dorme um pouco menos, mas dá certo. E a escalada me traz isso, que no fim vai dar certo. Legal você dizer isso, porque assim, me traz um pouco de uma visão, assim, algo para parar, para pensar mesmo, que a autoestima tem muito mais a ver com o processo de você, das quedas, né, dos altos e baixos, e o quanto você consegue sair dele, né? Porque quando você está num processo que sua autoestima ela foi lá para baixo em si, ela está mais fragilizada, é o processo de você trabalhar ela para quanto antes você consegue trazer ela sair desse estado, né? Porque na verdade a vida a gente vive são estados, né? Então não existe estabilidade. Estabilidade é uma ilusão, né? Então é muito legal. Ó, deixa eu ver o que a Lígia falou. Esse é um processo de fortalecer a sua autoestima, a musculação dela, incrível experiência. Então, exatamente. Então, o que eu consigo enxergar um pouco também da sua fala, dessa questão da queda, né? Pô, beleza, dá um medo e tal, mas quando você volta, também você volta fortalecendo. Cara, superei. Nossa, consegui, né? Não, e você descobre que cair, e aí na escalada, é ok, tá tudo bem. Você tá com a corda, você vai bater na parede, mas você sabe cair. É igual, por exemplo, aí que a galera entende um pouco mais, o salto com. Como que é o nome daquele negócio? Do varão. Uhum. Você cai lá em cima e tá tudo bem, você aprende a cair. A escalada é isso, aprender a cair. E eu acho que na vida é isso. A gente só precisa aprender a cair, porque cair a gente vai, muitas vezes. Só que a gente só precisa levantar e continuar. Então, acho que isso é um pouco do que a escalada traz pro meu dia a dia, assim, que cair faz muita parte, é o processo de tentar, é o processo de aprender. Eu ouvi de uma amiga, final de semana passado, a gente foi escalar e eu estava tentando uma via que era bastante forte e tal, e daí eu falei, eu não sei se eu quero entrar de novo, eu já fiz. Só que assim, na escalada existe a coisa que a gente chama cadena, que é você começar e terminar sem queda. E daí eu falei pra ela, eu já fiz, acho que eu não quero repetir, eu não quero tentar. Daí ela falou assim, o seu corpo tá aprendendo. Mesmo que você não faça sem a queda, você tá ensinando pro seu corpo o processo de evoluir pra perfeição, que é a não queda. E aí foi isso. Eu entrei com essa cabeça, não caí, saiu, voltei para casa feliz da vida e com uma lição tão simples que ela me falou, o seu corpo precisa aprender, que eu entrei pensando nisso. Tudo bem, eu tô indo lá ensinar o meu corpo. Eu tô indo lá criar uma memória pro meu corpo. E foi isso. Nossa, muito bom. Que legal. Tô aqui assim, curtindo muito esse papo e está sendo um grande aprendizado aqui, essa partilha. Jaqueline, eu quero muito te agradecer, muito mesmo. Foi assim, nossa, muito legal poder te ouvir, conhecer um pouquinho da sua história, né? Então, assim, sou muito grato por você ter aceito e partilhar um pouco sobre você, porque é algo muito rico. E eu tenho certeza que quem participou aqui ou quem vai ouvir depois vai poder se inspirar, porque eu que me inspirei muito aqui, aprendi muito com você. Todo mundo vai começar a escalar, né? Dá uma vontade, é verdade, verdade. Deixa eu achar um lugar aí para começar a treinar, a cair um pouquinho, aprender as técnicas. Então, assim, muito legal. Eu quero muito te agradecer e eu quero convidar todo mundo, né, que tá participando aqui da live, que vai poder assistir depois, que vai ficar no IGTV, e convidar você novamente a participar do nosso Encontro Autoestima Real. Mais de 50 profissionais falando sobre autoestima. Vai ser uma experiência incrível sobre autoestima. E é isso aí. Gratidão, Jaque. Legal. Obrigada, viu? Adorei o programa de vocês. Maravilha. Show. Grande beijo. Beijo, tchau, tchau. Obrigada.